Irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Se aqueles que estão lá no fundão quiserem chegar mais adiante, fiquem à vontade. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, preciso trazer aqui 2 breves recados da Junta Diaconal. Tá? O primeiro, vou repetir o que eu disse no domingo anterior, que esta igreja possui uma Junta Diaconal para servir a igreja, a noiva de Cristo. Tá? Então, sempre que precisarem, podem nos procurar. Amém? O segundo, eu queria pedir, em nome também da Junta Diaconal, que no dia que for que os pais trouxerem os alimentos, para a gente poder confeccionar as cestas básicas, que entregassem para seus filhos, para que eles pusessem então na caixa que vai ficar ali à frente ou em outro lugar, para que criem neles o hábito dessa caridade. Tá? Então, eu queria pedir isso aos pais, que sempre que possível, criem esse hábito nos filhos, que quando ele crescer, vai fazer parte da rotina dele. Tá certo? Esses são os 2 recados. Tá? E antes de iniciar a nossa aula ainda, eu trouxe como de praxe sempre a indicação de um livro. E às vezes pode ter um outro irmão perguntando, o irmão indica muito livro que não é estritamente da área teológica, né? E uma coisa que precisa ficar clara é que onde tem verdade, é verdade de Deus. Tá? Se Deus criou todas as coisas, então ele estabeleceu verdades em todas elas. O ponto é que nós a distorcemos. E por que eu trouxe esse livro para indicar para os irmãos? A maioria aqui tem filhos estudando, no ensino básico. E esse livro vai nos mostrar como esse ensino básico tem sido corrompido, numa tentativa de construir uma nova sociedade. Tá? Na tentativa de construir uma nova sociedade e começando pela base. Muitos pais estão preocupados quando os filhos vão entrar nas universidades, mas ali não é onde começa. Onde começa é no ensino de base. A universidade é só a cereja do bolo para poder distorcer. E o que isso significa? Eu vou ler só um trecho aqui desse livro, para a gente poder entender do que se trata. Esses institutos preparam os professores para a sua nova missão, redefinindo o papel da escola. A propriedade é já não a formação intelectual, mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Mas aqui o objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos e professores. Por isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e de lavagem cerebral. Então, se você não tem preocupação com o seu filho no ensino de base, quando chegar na universidade vai ser muito mais difícil você conseguir reverter essa situação, porque hoje o que está sendo ensinado é a destruição de 3 pilares fundamentais da nossa civilização que Deus estabeleceu no ato da criação, que é a beleza. Quando Deus começa a criar todas as coisas, ele fala assim, olha, tudo era muito bom. Aquela palavra também serve para tudo era muito belo. Né? Então existe esse pilar sendo destruído. O outro pilar é a moralidade judaico-cristã, os valores já não mais importam, então nós caímos num relativismo moral, né? E o outro pilar é o que a gente chama de lei natural, ou as leis
naturais, aquilo que Deus estabeleceu também no ato da criação, tudo isso está sendo destruído. Hoje o homem não pode, ele pode ser mulher, a mulher pode ser homem, a criança de 2 anos de idade, ela pode decidir o que ela quer ser e assim por diante. Então esses pilares estão sendo destruídos e muitas vezes, ou melhor, quase sempre, começa no ensino de base. E às vezes os pais não dão muita atenção ao ensino de base, achando que o problema está na universidade. Não, a universidade é a cereja do bolo apenas. Eu vou pedir, dado esse recado, que os irmãos abram a Bíblia lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. No capítulo 8, vamos ler o 28, do 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, estamos diante da palavra do Senhor e pedimos agora que, por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor possa nos conduzir para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que agradecemos ao Senhor. Amém. O que a gente vai falar hoje, irmãos, quantos aqui já ouviram aquela frase clássica, né? Dentro do evangelicalismo. Deus tem um plano para a sua vida. Não, Deus tem um plano para você. E normalmente essa frase ela é usada quando determinado irmão está passando por algum tipo de dificuldade. Foi da vontade de Deus, Deus tem um plano para você. E o ponto é que é uma verdade. Deus tem um plano para cada um de nós. Ou melhor, o mesmo plano de Deus é para todos nós. Só que muitas pessoas, quando falam que Deus tem um plano para você, será que entende a dimensão disso? O que isso significa? Então Deus contou todos os nossos dias e realmente Ele tem um plano para nós. Mas a questão é que quando nós falamos isso, nós dizemos para consolar alguém que passou por alguma dificuldade, ou o negócio não foi bem, ou está com algum tipo de problema no relacionamento, seja com o marido, a esposa ou com os filhos, e não tudo está dentro da vontade de Deus. E sim, tudo está dentro da vontade de Deus. Mas o que isso significa? O Salmo 139, verso 16, vai dizer assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos é que Deus tem um plano para cada um de nós. E qual é esse plano? Nos deixar a imagem e semelhança de Cristo. Mas ele também nos orienta na carta de Efésios que nós devemos procurar saber qual é a vontade de Deus. E nós vamos tratar hoje exatamente sobre isso, conhecendo a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, porque talvez a nossa compreensão acerca da vontade de Deus, para nós, ela está muito limitada àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos. E por vezes, aquilo que nós desejamos, nós vamos lá na Bíblia, pegamos um versículo bíblico e damos um ar de espiritualidade para dizer que aquilo que eu desejo é o que Deus quer para mim. Mas na verdade, você está criando um Deus que não existe para satisfazer a vontade do teu coração. E aí a gente não entende qual é a vontade de Deus. O que significa a vontade de Deus? E aqui eu quero tratar de 4 aspectos dessa vontade de Deus. Existe uma única vontade, mas a gente vai entender pedagogicamente em aspectos. Em aspectos. Lá em Romanos, o Paulo vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas antes de entrar nesse aspecto decretivo da vontade de Deus, a gente precisa entender o que são os decretos de Deus. A gente fala de um Deus que é bom, de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, mas o quanto nós conhecemos realmente o Deus das Escrituras, o Deus que se revelou por meio desse livro? Porque por vezes nós espiritualizamos situações de maneira que criamos um Deus que não existe na própria Bíblia, mas como existe algo que nós desejamos muito e normalmente o que desejamos é a nossa satisfação própria, o que nós fazemos? Pegamos um versículo bíblico e espiritualizamos aquilo e dizemos que é de Deus. Então nós vamos entender um pouco o que é o decreto de Deus e trabalhar em cima desse aspecto decretivo.
que é essa vontade decretiva de Deus. O decreto de Deus é o seu propósito, a sua determinação com respeito às coisas futuras. O decreto de Deus deve ser no singular, conforme Romanos 8, 28, como nós lemos, e aí eu vou pedir para você abrir lá em Efésios 3, 11. E aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia mesmo, para poder folhear, ouvir esse barulho aqui, ó, para saber onde fica cada livro, para a gente começar a se acostumar, né, com a nossa Bíblia. E por que eu digo isso? Porque eu conheço muito crente aí que não gosta de folhear a Bíblia, né, não gosta de procurar os livros. Se eu falar onde fica Abacuque, e aí, né, começa aí a carregar aquela bolinha lá em cima, né? Efésios 3:11 diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o eterno propósito, o decreto de Deus. E por que diz no singular? Né? Isso porque na mente eterna de Deus houve apenas um ato acerca das coisas futuras. Nós costumamos pensar em evento sucessivo. Cada coisa que vai acontecendo, nós vamos pensando e ajustando na medida em que cada evento acontece. Quando Deus decretou, Ele já o fez na eternidade. Deus não decretou as coisas na medida em que o tempo passa, porque Ele é eterno. Quando nós achamos que Deus, olha, isso foi da vontade de Deus hoje, mas amanhã não será da vontade de Deus, nós estamos colocando uma mancha no caráter de Deus, porque o que Deus decretou foi na eternidade. Ele decretou na eternidade. Então, na mente de Deus houve apenas um ato. Né? Vamos lá em Atos 15, 18. Atos 15, 18. Diz assim: diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então Deus não muda na medida em que o tempo passa. Hoje determinada ação foi da vontade de Deus, amanhã determinada ação não foi da vontade de Deus, e as coisas vão mutando, porque aí nós vamos ferir o princípio chamado de imutabilidade de Deus, um dos atributos que Ele possui. Né? Hoje eu disse nos bastidores que a aula vai ser mais leve, né? Porque a aula domingo foi um pouco pesada, né? Foi um pouco carregada, então eu disse, ó, hoje a aula vai ser mais leve. Tá? Então na mente de Deus houve apenas um ato. Todas as obras de Deus são conhecidas desde a eternidade. Ou seja, Ele não avança passo a passo em sua vontade ou decisão. Ele já o fez nos tempos eternos. Deus não toma uma decisão hoje, amanhã Ele toma outra decisão e depois assim por diante. Não. Deus já tomou a decisão em um único ato. E isso aconteceu na eternidade. Então, se nós dissermos que Deus pensou assim hoje, Ele decidiu isso hoje, Ele soberanamente decidiu outra coisa amanhã e assim vai mudando, nós vamos ferir o caráter de Deus. Tá? E as Escrituras vão mencionar o decreto de Deus em vários termos empregados a Ele, uma variedade de nomes. Abra lá em Salmos agora, Salmos 2:7. Salmos 2:7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Decreto de Deus. O decreto de Deus. Então essa palavra decreto vai aparecer também lá em Efésios, vai falar do eterno propósito de Deus, determinado o desígnio de sua presciência, o mistério da sua vontade, o seu bom propósito. Ou seja, Deus ele decretou todas as coisas nos tempos eternos. Então tudo que acontece, por mais você pode pensar, poxa, aquele terremoto que aconteceu não sei aonde e matou várias pessoas, será que Deus, isso foi ação de Deus ou foi ação do homem? Não, tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus, nada foge ao seu controle. Então nós precisamos começar a conhecer o Deus das Escrituras, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que está no controle de tudo. Um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que decretou todas as coisas na eternidade. Um Deus que não muda o seu propósito. O decreto de Deus é chamado de seu conselho. Por que o decreto de Deus é chamado de seu conselho? Porque isso significa que há plena sabedoria nele. São chamados de sua vontade. Isso mostra que não há nenhum agente externo a ele que possa ter interferido no que ele desejou fazer.
Por que é vontade de Deus? Porque não tem nenhum agente externo dizendo o que Deus tem de fazer ou deixar de fazer. Deus não é condicionado a nenhuma ação externa a Ele. Ele simplesmente decidiu. Ele simplesmente decretou. Não existe uma vontade alheia a Ele que faça com que Ele mude o que Ele já decretou. E aqui a gente começa a entender porque é perigoso nós fazermos determinado propósito disso ou daquilo, achando que nós vamos mudar aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Achando que Deus vai mudar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, a vontade, isso mostra que não há nenhum agente externo a Ele. Ele não estava sob o domínio de ninguém. A ação de Deus em seu decreto está de acordo com o seu bom propósito. Toda a ação que Deus toma é porque Ele tem um bom propósito. E se Deus é perfeito, o propósito dele também é perfeito, é bom e perfeito. Então a sabedoria está presente na vontade de Deus. Vamos lá para Efésios 1:11. Efésios 1:11. Vai dizer assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele mesmo decidiu fazer. Ele mesmo decidiu fazer. Então o decreto de Deus se relaciona com as coisas futuras. Sem nenhuma exceção, o que quer que tenha sido feito no tempo, já houvera sido coordenado antes de iniciar o tempo. O propósito de Deus diz respeito a todas as coisas, pequenas e grandes, boas e más. Deus, e aqui talvez possa no decorrer dessa aula surgir aquela pergunta, no final, Se Deus decretou todas as coisas, Deus decretou o mal. Se Deus decretou o mal, logo Ele é o autor do pecado. Essa pergunta pode surgir, Mas isso é um falso silogismo. Depois a gente vai entender o que é isso. Vai entender o que é isso. Mas em toda ação, por menor que seja, Deus sempre está no controle. E quando determinada coisa acontece que fere os princípios de Deus, Deus não só... Pode falar. A gente vai entender um pouco sobre essa ideia de uma vontade permissiva de Deus, Porque quando a gente entende sobre vontade permissiva de Deus, a ideia que traz aqui, Deus traçou um plano em algum momento e alguém quer lá interferir nesse plano e Deus permite que isso aconteça mudando o plano original dele, E aí é um perigo, mas a gente vai ver isso mais adiante, Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o decreto de Deus, ele é abrangente, tal como é o seu governo. Estende-se a todas as criaturas e todos os eventos. Deus não decretou meramente criar o homem e colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos. Quando Deus cria o homem, quando Deus forma a terra e cria o homem, Ele não o deixa ao seu mero prazer. Toda e qualquer ação está no controle de Deus. Todos nós, tanto aqueles que são salvos em Cristo Jesus, quanto aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, fazem a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus, porque tudo Ele tem um bom propósito. Nós todos somos escravos de Deus. Satanás é escravo de Deus. Ele não move uma agulha sem que Deus o faça fazer isso, para que Deus tire disso um proveito maior. Tudo está no controle de Deus. Mais uma vez, nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia Sagrada. Nós, por conta da queda, da desobediência a Deus, por conta do pecado, nós temos uma mania de criar Deus, de achar que Deus tem determinadas características que não condizem com o que Ele mesmo se revelou acerca dele na sua palavra. Então nós precisamos buscar conhecer o Deus da Bíblia. Na aula passada eu disse que Deus da Bíblia é aquele Deus que odeia, é aquele Deus que criou o inferno, é aquele Deus que está no inferno castigando com a sua justiça santa aqueles ímpios, aqueles que o desobedeceram. Deus, Ele é amor, sim, Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça, sim, Ele é justiça, mas Ele também é ódio. Ele também é ódio. Então precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Imagina que... Vamos fazer a seguinte ilustração. Pensa numa criança de 2 anos de idade, que foi aprisionada por um senhor,
foi maltratada, foi torturada por ele, foi estuprada por ele, e aí veio a falecer. Esse senhor é colocado diante de um juiz, e o juiz diz: eu sou um juiz misericordioso, eu sou um juiz bom, eu sou um juiz que me compadeço, então eu não vou te condenar, eu vou te perdoar. O que você iria pensar? Esse juiz é um corrupto. Então Deus não pode deixar o pecado impune, porque Ele é um Deus justo e santo. Ele é um Deus justo e santo. Então nós precisamos mais uma vez conhecer o Deus da Bíblia, conhecer o Deus das Escrituras, porque por vezes nós brincamos de ser evangélicos, brincamos de ser cristãos. Estamos correndo sérios riscos porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Achamos por diversas vezes que determinadas coisas que fazemos ou deixamos de fazer não tem nada a ver. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus à luz da Bíblia Sagrada, daquilo que Ele se revelou para nós. Entendido o que são os decretos de Deus, que é um de seus atributos e que Ele o fez na eternidade, agora a gente precisa entender o que é próprio desses decretos, as propriedades desse decreto. E o primeiro deles é que ele é eterno. Então a primeira propriedade do decreto de Deus é que ele é eterno. Pensar nos decretos de Deus de forma sucessiva, como a nossa mente humana funciona, é afirmar que algo deu errado e que Deus teve de fazer ajustes para novas circunstâncias que se apresentam. Ou seja, algo fugiu do controle dele, o que é veementemente impossível. Nada foge do controle de Deus. Tudo está sobre o controle dele. Por mais que nós achemos, isso é ruim, isso é mal, isso não deveria acontecer, tudo isso está no controle dele. Absolutamente nada foge do seu controle. Isso seria achar que as coisas fogem do controle de Deus, uma blasfêmia, uma heresia. Isso seria o mesmo que dizer que o conhecimento de Deus é limitado e ele vai se adequando a cada nova circunstância que aparece. Nós vamos ferir um outro atributo dele, que é a presciência ou a onisciência. Então, se nós acharmos que Deus vai decretando na medida em que as coisas passam, nós estamos ferindo o caráter de Deus. Os decretos de Deus, é próprio dos decretos de Deus a eternidade, eles são eternos. Deus não vai ajustando os seus decretos de acordo com as circunstâncias. Então, a doutrina de decretos temporais, existe esse ensino da doutrina de decretos temporais. A cada momento, na medida em que o tempo passa, Deus vai decretando determinado evento para que determinado evento aconteça ou deixe de acontecer. Isso é um equívoco. Isso fere a presciência de Deus. A segunda propriedade, algo que é próprio do decreto de Deus, é que eles são sábios. Quando Deus determina que determinada coisa aconteça segundo o conselho da sua própria vontade, sem nenhum agente externo a ele dizendo o que ele deve fazer ou deixar de fazer, ele vai tirar um propósito bom daquilo, algo bom daquilo. Ele está determinando algo para que algo bom ele tire daquela circunstância, daquela situação. Porque a sabedoria de Deus é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Quando Paulo fala lá que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus, ele está dizendo que tudo, absolutamente tudo que acontece na vida do cristão, seja aquilo que o cristão entende de bom ou de ruim, contribui em algum grau para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E aí eu vou levar ao absurdo, que é para a gente poder, às vezes, entender o que isso significa. Na morte de um parente, na morte de um filho, de um pai, seja precocemente, não seja precocemente, isso está contribuindo para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo em algum grau. Deus não decreta que nada aconteça sem que Ele tire um proveito bom, algo sábio disso. Tudo está no controle de Deus. Mais uma vez, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que controla todas as coisas, para não corrermos o risco de criarmos um Deus que não existe, de fantasiarmos um Deus que está somente na nossa mente, em nosso coração, em nossos desejos. Então, a segunda propriedade do decreto de Deus é que eles são sábios. Vamos abrir lá em Salmos 104, 24. Salmos 104, 24. Vai dizer assim: que variedades, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra
das tuas riquezas. Agora vai lá em Romanos 11:33. Romanos 11:33. Vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Impenetráveis os caminhos de Deus. Então os decretos de Deus são sábios. A terceira propriedade do decreto de Deus é que eles são livres. Eles são livres. Abra sua Bíblia agora lá em Isaías. Isaías 40, 13, 14. Isaías 40, vamos ler o 13 e o 14. Os decretos de Deus são livres. Mais uma vez, ele não teve nenhum agente externo a ele influenciando-o para que ele fizesse algo ou deixasse de fazer algo. Veja o que o profeta vai dizer. Deus falando por meio do profeta. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse o julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? Todas essas perguntas do profeta são perguntas retóricas. Ele já tem resposta. Ele só está dizendo, olha, que ninguém aconselhou o Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém o aconselhou. Ninguém disse a ele algo para esclarecer aquilo que ele iria fazer ou deixar de fazer. Absolutamente ninguém. O profeta faz uma pergunta retórica. Alguém externo a Deus ensinou algo a ele? Não. Então Deus teve liberdade para decretar ou não decretar. Deus não é influenciado por causa alguma externa. Deus é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Em absolutamente tudo que faz. Mais uma vez, precisamos conhecer o Deus das Escrituras. Um Deus inerrante e infalível. A última e a quarta propriedade dos decretos de Deus é que eles são absolutos e incondicionais. A execução de seus decretos não depende de qualquer condição que pode ou não ser cumprida. Em cada caso que Deus decretou o fim, Ele decretou todos os meios para esse fim. Se Deus decretou a nossa salvação, Ele decretou os meios para que isso acontecesse. Ele decretou os meios para que isso acontecesse. Um dos meios, ou o único meio, é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O mesmo Deus que decretou a salvação de seus eleitos, decretou produzir neles fé. A fé vem de quem? De Deus. É Ele que nos dá. Se nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, quem é que vai nos dar essa fé? O próprio Deus, porque Ele produz os meios para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Então, seu propósito permanecerá de pé. Ele faz tudo o que lhe agrada. Isaías 46, 10. Os decretos de Deus não estão condicionados a uma ação externa para serem cumpridos. Eles são absolutos e incondicionais. Tudo é feito pelo propósito da sua vontade. Pelo propósito da sua vontade. E aí pode ter alguns irmãos pensando, poxa, mas então nós somos robôs, será? Será que nós somos robôs? Não, nós não somos robôs, nós vamos ver isso quando falarmos do aspecto preceptivo da vontade de Deus. Tá? Então o aspecto decretivo, para a gente caminhar para o final dessa primeira parte, e o tempo já está indo embora. Toda a Escritura está permeada desse aspecto decretivo da vontade de Deus. Observemos alguns textos. Isaías 46, 9 até o 11. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Os planos de Deus, né, como vai dizer lá em Jó, não podem ser frustrados, não são frustrados. Tudo aquilo que Deus decretou fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer por quê? Por conta da sua vontade, por conta do seu
próprio conselho, ninguém o aconselhou, ele determinou fazer. Como, por exemplo, o próprio pacto da redenção. O aspecto decretivo de Deus é percebido na oração de Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 42. Veja esse texto, Mateus 26, 42. Mateus 26, 42. Vai dizer assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A morte de Cristo foi um decreto de Deus na eternidade. Foi um decreto de Deus na eternidade. Se não é possível, cumpra-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, o controle que Deus tem da história não depende de um desejo de submissão de nossa parte para com Ele. Tanto os ímpios quanto os justos, quando praticam o mal, cumprem os decretos de Deus. A vontade decretiva de Deus se refere às coisas como elas são. Como elas são. E aí fica a pergunta, mas qual a nossa parte nisso? O que nós temos em relação a isso? O que nós precisamos fazer em relação a isso? E aí agora vem o nosso segundo ponto, que é o aspecto preceptivo da vontade de Deus. Deus quer que nós façamos algo. Ele quer que nós façamos algo. Então, Ele deseja que façamos algo. Veja, se o aspecto decretivo de Deus diz respeito às coisas como elas são, o aspecto preceptivo mostra as coisas como elas deveriam ser. O que é um preceito? Preceito é a lei. Um dos preceitos são os 10 mandamentos, né? Como as coisas deveriam ser? Todos nós deveríamos cumprir na totalidade a lei moral de Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós a fazemos? Não. Então é como as coisas deveriam ser. É a lei. Essa palavra preceito significa norma, lei, ordem. E esse preceito serve para nortear moralmente o homem, né? Para nortear moralmente o homem. E a pergunta que fica é: nós podemos desobedecer à vontade preceptiva de Deus? Nós desobedecemos à vontade preceptiva de Deus. Nós não conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus. Mas os preceitos de Deus são apenas os 10 mandamentos? Não, há outras normas que Deus estabelece para que nós possamos andar à luz da vontade dele, né? Então, os 10 mandamentos é um aspecto da vontade preceptiva de Deus. Nas Escrituras constam muitos textos acerca desse aspecto da vontade de Deus, que é esse aspecto preceptivo, né? Amar a lei do Senhor. Deus nos ordena que nós amemos a sua lei. Essa é uma vontade preceptiva de Deus. Nós podemos amar nossa lei? Sim. Quando nós amamos a lei do Senhor, quando nós meditamos nela, quando nós nos incomodamos, quando vemos o ímpio desprezando a lei do Senhor, quando nós não nos importamos quando alguém fere a lei do Senhor, mesmo que nós não a cumpramos, por conta da nossa condição ainda de pecador, nós ficamos constrangidos quando a desobedecemos. Isso significa amar a lei do Senhor. E essa é a vontade preceptiva de Deus também, que nós amemos a sua lei, que nós meditemos na sua lei, né? E aí eu vou fazer uma pergunta e cada um responde para dentro de si, né? Durante toda a semana, quantas vezes eu abro a minha Bíblia para ler? Quantas vezes eu oro pedindo a Deus que me dê o entendimento dela? E aí cada um faça o próprio exame de consciência, tá? Cada um faça o próprio exame de consciência. Então, Deus nos ordena coisas que podemos fazer, né? Então, cumprir essa vontade não é uma questão de opção. Eu tenho opção de cumprir ou não cumprir, de fazer ou não fazer, porque tanto faz. Não é uma questão de opção. A palavra de Deus ela não nos oferece dica de como fazer. Olha, determinada situação você faz isso, determinada situação você faz aquilo. Não é isso que ela está dizendo. Veja, lá em 1 Coríntios 7,39. 1 Coríntios 7,39. 7,39. Veja o que diz. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que significa? Aqui Deus está dando um preceito, uma vontade preceptiva dele. Mulher ficou viúva, ela está livre para casar de novo. Mas ele diz assim, somente no Senhor. O que significa? Que deve casar com outro cristão. Que ela deve casar com outro cristão. Isso é uma vontade preceptiva de Deus. Não é o que eu posso escolher ou não escolher, é uma vontade de Deus. Alguns vão fazer, outros não vão fazer, mas é uma vontade preceptiva de Deus.
Tá? Então a vontade preceptiva de Deus não deve ser olhada como uma obrigação, e sim como um deleite. Ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então conhecer os preceitos de Deus deve ser o maior objetivo das nossas vidas, né? A vida do cristão deve ser buscar conhecer a vontade de Deus, à luz do que está escrito na sua palavra. Então a vontade de Deus, ela é nossa santificação. Vai estar lá em 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santificação. Por isso, nossas mentes devem ser municiadas dos preceitos de Deus. E aqui, quando eu falo mente, eu quero tratar de um... Quantos aqui já ouviram falar num termo chamado efeito noético? Alguém já ouviu falar? Eu acho que eu falei disso aqui em algumas aulas anteriores. Quando o homem desobedece a Deus, ele é atingido por esse efeito noético. O que é esse efeito noético? Noético vem da palavra nous, de mente. Todas as áreas do homem foi afetada pela queda. Tudo que ele faz agora é para ir contra Deus. Então esse efeito noético é feito na mente do homem. Quando lá em Deuteronômio está escrito que devemos amar a Deus de todo nosso coração, nossa alma e nossa força, Jesus vai citar esse texto, acho que lá em João, se eu não estiver enganado. E quando ele cita esse texto, ele acrescenta a palavra entendimento. E essa palavra entendimento significa intelecto. Como você vai preparar a tua mente? Como você está entendendo a palavra de Deus? O quanto você está buscando entender o que realmente o texto significa? Vocês talvez tenham ouvido falar daquela atualização da Bíblia, né? A Bíblia precisa ser atualizada, né? A Bíblia precisa ser atualizada, então precisamos adaptar a nossa sociedade. É como se você dissesse, olha, a Bíblia ela não traz verdades. A verdade é a sociedade atual, então vamos condicionar a Bíblia a essa sociedade e não a sociedade a essa Bíblia. E aí o que Paulo fala lá em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, não ganheis a forma do mundo. E, infelizmente, dentro do nosso meio, tem muita gente ganhando a forma do mundo, atualizando a Bíblia em algum grau. Despreza, condena veemente a fala de quem disse isso, mas acaba fazendo na prática, ainda que não saiba. Então o efeito noético do pecado é essa contaminação na nossa mente, e por conta de estarmos com a nossa mente contaminada, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Então, o pecado fez isso e nos colocou numa condição de mortos, né? Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a palavra ali é de necros, né? A palavra de cadáver, de defunto, sem poder de ação nenhum. Mas, aí ele vem com a adversativa, mas ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E agora, por nos ter dado vida, nós precisamos buscar conhecer qual é a vontade preceptiva de Deus, para que nós possamos, então, andar segundo essa vontade. Andar segundo essa vontade preceptiva de Deus. Então, conhecer a Deus, os preceitos de Deus, deve ser o maior objetivo de nossas vidas. Tá? E qual é a vontade de Deus? Nós vamos ver lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, que é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer que a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos. Então, por isso, nossas mentes devem ser municiadas dos preceitos de Deus. Deve ser municiada dos preceitos de Deus, da vontade de Deus. O nosso conhecimento acerca das Escrituras sempre nos dará o suporte necessário quando estivermos em um conflito noético, ou um conflito moral. Quem é que vai nos ajudar quando nós estivermos em um conflito moral? As Escrituras. Mas se eu não leio as Escrituras, se eu não procuro entender as Escrituras, onde vai estar o meu suporte? No meu próprio desejo, na minha própria vontade. Qual é a chance que eu tenho de sucumbir ao pecado? Enorme. Por quê? Porque eu não conheço as Escrituras. E eu costumo dizer que, eu já disse aqui, que como igreja, a Escola Bíblica Dominical, para mim, é a maior academia de teologia onde você pode aprender, você pode perguntar, onde nós podemos aqui compartilhar a palavra de Deus. Então, quando alguns membros da nossa igreja deixam de ver a Escola Bíblica Dominical, ele está deixando de alimentar a sua mente com a palavra de Deus. E aí, na hora do conflito noético ou do conflito moral, a chance de ele sucumbir é muito grande, né? É muito grande. Então veja, a própria tentação de Jesus, lá em Mateus 4, do 1 a 11, o texto é grande, não vou ler porque o nosso tempo está corrido, mas na própria tentação de Jesus, Satanás fez o quê? Citou o texto bíblico para Jesus. O que foi que Jesus citou para ele? Texto bíblico, mas olha, o que significa é isso, não é isso. Então Jesus deu o real sentido, assim como ele fez com os fariseus, que por vezes, mas a lei diz isso. Não, vocês não entenderam a lei. O que significa é isso. Então, se nós não municiarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos susceptíveis
a sucumbir diante do conflito moral, do conflito noético. Tá? E eu vou dizer a você, a tentação que Jesus passou, Adão foi tentado no Éden. Veja essa relação. Adão foi tentado lá no Éden e sucumbiu à tentação. Jesus foi tentado no deserto. Foi a mesma tentação que eles sofreram? Em intensidade, não. A mesma tentação, Satanás tentando homem e homem, Jesus Cristo homem, sim, mas em intensidade, não. Adão cedeu muito fácil. Quando Jesus foi tentado, e aí deixa eu tentar fazer uma ilustração. Pensa num levantador de peso. Pensa que o peso que é colocado para um homem levantar é a tentação. Aí Adão foi colocado 10 quilos para ele levantou 20 quilos, ele começou a tremer, 30 quilos não aguentou, cedeu. Jesus Cristo foi colocado 100, foi colocado 200, 300, 1000 quilos e ele nem tremia. Então a tentação que Jesus sofreu foi de muito mais intensidade do que a que Adão sofreu. E Adão sucumbiu facilmente. Porque Adão não deu ouvidos à palavra de Deus. Adão não deu ouvidos à palavra de Deus. E Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus, conhecido da palavra, disse o que a palavra significava. O sentido real do texto. Então, quando nós lemos a Bíblia, não basta simplesmente eu li. E o meu entendimento é esse. Então, se eu entendi isso, está certo. Não. Você precisa ler à luz do que a Bíblia realmente diz. Porque senão você vai correr um risco muito grande de criar um Deus que não existe. De criar um Deus que não existe. Tá? O próprio Jonas, quando estava na barriga do peixe, o que foi que ele fez? Desobedeceu a Deus, né? Deus decretou que ele fizesse algo, ele resolveu achar que podia não fazer aquilo que Deus havia decretado. Deus foi lá, beleza, colocar um peixe aí para te engolir. E o que foi que ele fez? Orou os Salmos. Ele orou o Salmo 6, verso 18, a Deus. E aí ele foi cuspido, foi lá e fez aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer. Ó, vai lá e prega que tem gente que eu vou salvar lá em Nínive. Né? Então, quanto mais nós nos aplicarmos em conhecer os preceitos de Deus, mais força teremos para resistir à tentação de Satanás. Se nós não nos preocupamos em conhecer as verdades de Deus, em conhecer os preceitos de Deus, facilmente nós vamos nos sucumbir quando esse conflito moral chegar, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Tá? Então, precisamos entender que a desobediência a Deus provocou esse efeito noético do pecado e que por meio de Jesus Cristo nós fomos ressuscitados e agora, sendo ressuscitados, nós devemos buscar saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na sua palavra, tá? Então, santificação não implica entender que Ele a determinou, né? Ao menos não nesse primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Veja, em algum momento, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, toda a vontade de Deus. Em algum momento nós vamos ser assim. Nesse primeiro momento, quando ainda não acontece, o ainda não, quando não acontece, nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus. Tá certo? Então, avançando aqui, para o nosso terceiro ponto, aspecto secreto da vontade de Deus. Se é secreto, ninguém sabe, né? Se é secreto, ninguém sabe. Deuteronômio 29, 29. Vamos ler lá rapidinho. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existe a vontade secreta de Deus, que nós não sabemos, e não devemos trabalhar para descobrirmos qual é essa vontade secreta, porque se é secreta, Deus não quis revelar a nós. Tudo que Ele revelou está aqui, qualquer coisa fora do que está aqui é uma heresia, uma escolha errada daquilo que Deus já nos mostrou por meio da sua palavra. Então a vontade, esse aspecto secreto da vontade de Deus, ele é desconhecido de nós. Tá? É a vontade que Ele tem e nós vamos conhecer em algum momento quando acontecer. Olha, nós não sabíamos disso, mas é a vontade de Deus porque agora ela se fez revelada. Tá? Lá em Tiago também nós vamos ver que, não diga eu vou fazer isso amanhã. Diga, se Deus quiser eu farei isso amanhã. Porque quem somos nós, né? Quem somos nós, o Tiago vai falar. Tá? Então, essa vontade de Deus, ela é insondável. Ela é insondável. Deus não nos permite conhecer. Atos 1, 7. Atos 1, versículo 7.
Deixa eu levar o microfone aí que eu não estou conseguindo te ouvir. Pronto. E olha que eu estava me esforçando aqui, né, para você ouvir aí, mas difícil, né? É difícil. Os irmãos ouvirem. O que eu falei é o seguinte: esse aspecto da vontade de Deus, esse aspecto secreto, ele é mais claramente percebido, e aí percebido, entenda, não compreendido, na vontade decretiva de Deus, né? Sim, quando acontece. Não é isso? Sim. E você tem esse aspecto, que é o aspecto da revelação, que é, aí sim deve ser a ênfase da nossa busca, que é o preceito de Deus. Né, o preceito a vontade de Deus. revelada, né? A vontade revelada, que seria a própria Escritura, né? Um exemplo, o que Deus decretou para mim? Não sei. Não sei que ele me salvou, tá, mas o aspecto secreto dele. Eu não sabia que eu ia dar aula na escola bíblica dominical na igreja presbiteriana Cidade de Campo Grande. Era secreto, agora não é mais. Então esse aspecto secreto da vontade de Deus, ele se torna conhecido quando acontece aquilo que Deus havia determinado, porque nada foge do controle dele. Tudo está dentro do controle dele. Mais uma vez, a vontade de Deus, os decretos de Deus, eles são eternos. E por serem eternos, eles aconteceram em um único ato. O que Deus está fazendo é conduzindo a história. É que nós, seres humanos, pensamos de formas sucessivas, evento após evento. Então esse aspecto secreto da vontade de Deus, ele é desconhecido até que o próprio Deus, ele então mostra para nós. E é porque é perigoso falar isso, né? Deus mostra para nós como, mas fora da Bíblia? Não, tem que estar na Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, meu irmão, não é de Deus, tá? Não é de Deus, tem que estar nas Escrituras, né? A ideia do aspecto secreto diz a vontade que ele tem e que vai acontecer e que nós desconhecemos. Alguém sabe como é que é o novo céu e a nova terra? Não, mas Deus decretou que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Nós não sabemos como vai ser. O que nós temos é um vislumbre ou outro, é uma vontade secreta de Deus, é um aspecto secreto da vontade de Deus, porque ele já decretou lá nos tempos eternos, de que vai ter um novo céu e vai ter uma nova terra. É uma vontade secreta. Nós conhecemos? Não. Só sabemos que existe, porque Deus disse que ele vai fazer isso. Né? E para a gente ir para o nosso quarto aspecto aqui da vontade de Deus, que é a vontade revelada de Deus, né? O aspecto da vontade revelada de Deus. As Escrituras deixam muito claro o que Deus quer de nós, né? Que busquemos a nossa santificação. Ora, se Deus nos ordena procurarmos qual é a sua vontade, né? Efésios vai dizer, olha, procurai saber qual é a vontade de Deus para você, então existe uma vontade de Deus revelada que nós precisamos conhecer. E como se conhece a verdade revelada? Estudando, procurando ler a Bíblia, procurando entender acerca da sua palavra, né? Da palavra revelada. Então, qual é a vontade de Deus? Que busquemos a nossa santificação. Então, procuremos aprender quais os preceitos de Deus e nele meditar de dia e de noite. A vontade revelada de Deus está em seus preceitos. Então, os preceitos de Deus é apenas a lei moral de Deus? São apenas os 10 mandamentos? Não, nós vimos lá Paulo aconselhando a viúva que, se ela é viúva, ela pode se casar de novo, mas que se case com um cristão. Isso é uma vontade preceptiva de Deus. Uma vontade preceptiva de Deus é que nós procuremos entender a sua lei, entender o que significam os 10 mandamentos. É uma vontade preceptiva de Deus, uma norma de Deus. Nós podemos fazer isso? Devemos fazer isso. Tá? Não é uma opção, você pode fazer ou não fazer que está tudo bem. Não, você tem que fazer. Né? Você pode buscar entender, você pode buscar fazer isso. Tá? Então, Deus, ele é um Deus que decretou todas as coisas na eternidade. Como nós vamos entender isso? Como funciona isso? E aí, não sei se alguém vai fazer aquela célebre pergunta, né? Então, se Deus decretou todas as coisas, ele decretou a queda do homem? Alguém ia fazer essa pergunta? Né? É uma pergunta muito corriqueira. Veja, deixa eu tentar aqui explicar esse evento. Deus, ele decretou tudo que ia acontecer. Quando Deus criou todas as coisas, ele forma o homem. O homem era bom, belo. A criação de Deus era bela para que tudo, então, o homem tomasse de conta dela.
né? E Deus decretou, é um decreto de Deus, criar o homem livre. Livre. Na formação dos Estados Unidos da América, existe dentro da Constituição de que o homem ele tem o direito à liberdade, ele tem o direito à vida e tem o direito à propriedade privada. E por que ele tem esses direitos? Porque são direitos inalienáveis dados pelo Criador. Então Deus deu ao homem esses 3 direitos. O homem era bom, ele não tinha inclinação para a maldade. Então Deus o decretou formá-lo livre. Ele tinha a sua capacidade de escolher. Deus decretou que ele ia pecar? Não, Deus decretou que ele ia ser livre. Decretou que ele ia ser livre. E Deus também decretou que não ia impedir o que ele ia fazer e as consequências do que ele ia fazer, sendo que Deus já havia decretado os meios para poder reconciliar o homem com ele. Então o que Deus decretou foi fazer o homem livre. E Deus decretou não impedir a ação dele. Ou Deus não podia impedir que Adão pecasse? Deus poderia pedir que Adão não pecasse, mas ele decretou não fazer. Por quê? Porque ele é soberano. Ele decretou não fazer, mas ao mesmo tempo que ele não decreta não fazer, o evento é certo. E ao mesmo tempo que o evento é certo, Deus já decretou na eternidade os meios para salvar o homem. Deus não é autor do pecado, o homem é autor do pecado. E o homem vai ser condenado porque ele é pecador, ele é o autor do pecado. Ou melhor, o homem desobedeceu a Deus, né? O homem pecou contra Deus. Então ele será condenado por conta disso. Tá? É um assunto mais profundo que pede um pouquinho mais de tempo a gente poder discutir e acaba que é uma discussão muito no campo da filosofia e também da teologia. Não que filosofia não tenha nenhuma relação com a teologia, pelo contrário, porque se Deus criou todas as coisas, né? Então a filosofia também faz parte dessa criação de Deus. É como nós vamos trazer essas respostas para Deus. Tá? E aí eu quero fazer três breves aqui aplicações, e aí eu vou abrir para os irmãos caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta sobre isso. Então veja, primeiro, precisamos entender que Deus é um Deus soberano, que tudo move e nada escapa do seu controle. Ele não muda, a imutabilidade é um de seus atributos eternos. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é para que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada, as Sagradas Letras, orar a Deus, pedindo a Ele entendimento, para que nós possamos então compreender qual a vontade de Deus para nós. Tá? E a vontade de Deus, ela não tem a ver com aquilo que eu sinto. Eu senti que é de Deus. Eu senti que algo é de Deus. Ela não tem a ver com isso. Eu vou tomar essa decisão porque eu senti que é de Deus. Vou tomar outra decisão porque eu senti que é de Deus. Deus falou no meu coração. A vontade de Deus tem a ver com entender a vontade de Deus. E como é que nós entendemos a vontade de Deus? Por meio da Bíblia e por meio da oração. Nós não sentimos a vontade de Deus, nós entendemos a vontade de Deus por meio da revelação dele para nós. Qual é a revelação? A Bíblia Sagrada. Então precisamos entender a vontade de Deus e não sentir a vontade de Deus. Tá? E aí, aqui eu quero fazer uma breve ilustração sobre aquele cristão que é eleito de Deus e aquele crente que evangélico, né, que só vem aqui, assiste o culto, volta. Veja, imaginem 10 alunos que irão fazer uma prova de trigonometria, matemática, né? Muitos não gostam de matemática, né? Mas Deus também criou a matemática, e ela é boa e bela. 10 alunos, prova de trigonometria. Eles entram dentro da sala e o professor olha para eles. Desses 10 alunos, 5 estudaram, se prepararam, estavam empolgados em fazer a prova porque iriam estudar bem. Outros 5 estudaram, mas estavam com medo ali, receosos ainda. E aí quando eles entram na sala, o professor diz assim: olha, vocês todos já têm 10, tá certo? Vocês todos têm 10, então podem ficar tranquilos, tá? Que tá tudo bem. Aqueles 5 alunos que haviam estudado, que haviam se preparado para fazer a prova, ficaram revoltados, porque eles queriam ser merecedores. E o que eles fizeram com o livro de trigonometria? Pegaram e deixaram do lado, ficaram revoltados. Os outros 5 que estavam preocupados, estavam estudando, mas estavam preocupados, ficaram felizes.
E o que eles fizeram? Pegaram o livro de trigonometria, abraçaram e agora eu vou me debruçar ainda mais para querer aprender sobre isso. O que é esse assunto? Vamos trocar para a Bíblia agora? Aquele crente que vem no culto de vez em quando e não tem o hábito de ler a Bíblia, ele acha que ele é merecedor de alguma coisa. Aqueles 5 queriam merecer. Não, eu quero merecer essa nota. Eu quero merecer essa nota. E quando ele viu que ele não ia fazer por onde merecer, o que ele fez? Não quero saber. Os outros que estavam preocupados, depois que viram que já tinham a nota, o que eles fizeram? Agora eu quero aprender mais. Eu não sei se essa ilustração ficou claro, para diferenciar aquele cristão que realmente tem compromisso em meditar na palavra do Senhor, quanto aquele que só vem à igreja por vir, ou pela amizade, ou por uma outra coisa qualquer. Eu espero que tenha ficado claro. Então essa é a nossa diferença. E por fim, entenda que o plano de Deus para a nossa vida, aí volta ao texto principal da nossa mensagem, é nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Tá? Então, como eu disse, hoje seria uma aula mais leve, mais tranquila, né, para a gente poder refletir um pouco sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí eu deixo aberto para os irmãos, caso queiram fazer algum comentário ou alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje. Se ninguém tem interesse de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Tem? Ali. Bom, se o irmão me permite, aqui o que nós tratamos hoje foi do capítulo 3 da nossa confissão de fé, os decretos eternos de Deus. E ele trata do capítulo 3, ele tem 8 artigos. Eu queria dar uma leitura aqui, fazer uma leitura aqui do primeiro, do capítulo 3, o artigo 1º. Ele diz assim, capítulo 3, os decretos eternos de Deus. Está escrito assim: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecida. Eu entendo assim, que a gente pode ver aqui, né? Deus decretou todas as coisas e o homem é culpado pelo seu pecado. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Mas Deus é soberano e nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos, né? O outro ponto, ele fala aqui mais na frente no 2, sobre a questão de presciência. Então assim, Deus sabe todas as coisas, perfeitamente, Ele sabe todas as coisas. Mas as coisas não acontecem porque Ele sabe ou iria acontecer, e Ele sabe, não, Ele predeterminou. Então, tudo quanto acontece está sobre a determinação de Deus. Pré-ordenação, isso. É, a pré-ordenação dele. De forma tal que Deus é soberano e o homem é responsável pelo seu pecado, né? Se a gente tentar esmiuçar isso um pouco, fica mais difícil para nós, né, entender. Sim. Mas nós sabemos o quê? Deus é soberano e nada foge. Ele é santo e poderoso. Isso às vezes vem como fé, né? Para nós, Ele é santo, poderoso e tudo decretou. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Seremos julgados por isso. Sim, e toda a ação de Deus tem um propósito. Quando o povo de Deus o desobedece, lá na Babilônia, o que Deus faz? Manda Nabucodonosor para ir lá levar juízo sobre o povo. Quem ordenou? O próprio Deus, Nabucodonosor, meu servo, você vai lá. Ele foi, levou o povo cativo. Agora o que Deus fez? Agora eu vou te punir porque tu fez isso. E tu fez isso por quê? Porque tu queria fazer, tu queria dominar. Entendeu? Então agora eu vou te punir porque tu fez isso. Eu te usei como meu servo para trazer juízo sobre o meu povo e agora eu vou te punir por isso. E no final Nabucodonosor foi o quê? Acho que foi o único convertido na Babilônia, né? Que a gente vê no texto de Daniel. Então, sim, Deus é soberano em suas ações e a presciência de Deus, ela diz respeito não a Ele saber antecipadamente o que vai acontecer, mas Ele sabe porque Ele decretou o que ia acontecer e a presciência de Deus não diz respeito aos eventos futuros, e sim ao envolvimento dele com a pessoa. Deus os conheceu. Deus os conheceu. Só, presbítero Fábio, você vai falar? Sim, rapidamente, Edilene, eu queria só abordar um outro aspecto, além desse que o nosso irmão
Dermival já abordou, que é o seguinte, hoje nós vivemos uma geração de crentes analfabetos no conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós temos uma dificuldade em buscar conhecimento na palavra. Aquilo que você disse, muitas vezes a nossa Bíblia passa fechada durante a semana toda. A gente vai abrir a Bíblia aqui na igreja, quando a gente vem no domingo, quando a gente vem na escola dominical. E aí a gente muitas vezes não entende por que a gente não entende a vontade de Deus, por que tantas vezes a gente questiona a Deus. A gente não conhece a palavra dele. Nós vivemos uma geração analfabeta na Bíblia. A palavra do Senhor fala em Oséias 4:6, é um texto que até a gente lembrou ontem em casa, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra. E ele não está falando de gente que não conhece, ele está falando do povo dele, o meu povo está sendo destruído. Essa mesma ideia Jesus Cristo repetiu lá em Mateus. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Então, o primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa refletir hoje, diante dessa tua aula, é que, de fato, aquilo que você ressaltou várias vezes, a gente precisa buscar conhecimento na palavra dele. Deus se revela hoje ao seu povo através da sua palavra. Então, se você quer conhecer a Deus, leia a palavra. Às vezes a pessoa quer, eu preciso ouvir a voz de Deus falar comigo, eu não ouço a voz. Então, leia a palavra, meu amigo. Eu quero que Deus leia em voz comigo. Alta. Leia em voz alta. Vai ouvir. Né? Então, assim, a gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, a gente precisa ter o desejo, não somente aos domingos, mas durante toda a semana, de ler a palavra. E algo que é fundamental é orar para que Deus nos dê entendimento, inteligência, sabedoria para entender, porque muitos leem e não entendem nada. Muitos acabam lendo, não, hoje eu vou ler a Bíblia 10 minutos, 15 minutos, que para mim leem por ler, porque aquilo está cumprindo a agenda diária de leitura da palavra, mas a palavra não impacta, a palavra não transforma, a palavra não edifica, a palavra não muda o entendimento daquela pessoa. Então a gente tem que ter entendimento, sabedoria para entender, para ler a palavra do Senhor e compreender, e assim, lendo, compreendendo, sermos capazes de viver a palavra dele na nossa vida, né? Um outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que, quando você citou lá Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para que a gente entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, esse texto mesmo diz que a nossa mente precisa ser transformada. Exatamente. Então, se a nossa mente não for transformada, a gente nunca vai entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tem uma ordem para que a gente compreenda o quão a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É que a nossa mente seja transformada pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da palavra. E o último aspecto, Edileno, é que hoje nós ouvimos tanta gente dentro da igreja falando, e a gente percebe que a fé se esfriou. A fé é uma frieza espiritual dentro do povo de Deus. E aí muitas vezes as pessoas questionam: o que eu faço para aumentar a minha fé? Como é que eu faço para ter mais fé? E a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós hoje vivemos uma crise de conhecimento da vontade do Senhor, conhecendo a vontade de Deus. Como? Através da palavra dele. Ele revela a vontade dele para a nossa vida, para a vida do seu povo, através da palavra. E nós precisamos dedicar tempo à leitura da palavra, porque senão é aquilo que você disse, é um cristianismo fajuta, é um cristianismo nominal. Somos filhos de Deus apenas aos domingos aqui, mas a nossa vida lá fora não tem diferença nenhuma. Nós não temos a mente transformada, nós deixamos que as coisas do mundo acabem, nós nos conformamos, né, conforme citando ainda Romanos 12, nós nos conformamos. Ganha a forma do mundo. Então assim, é isso que eu queria apenas destacar, além daquilo que o Demerval já falou, que a gente precisa conhecer a palavra, isso é fundamental. Hoje nós vivemos uma crise, então que nós tenhamos essa consciência e façamos essa análise da nossa vida, que nós tenhamos o desejo de que, não somente aos domingos, mas durante toda a semana, nós nos dediquemos a conhecer a Deus através da palavra dele, porque isso é algo muito sério, porque senão nós estaremos sendo destruídos pelas coisas do mundo, conforme a palavra dele mesmo nos diz. Quando eu disse no início, fiz a indicação daquele livro no início, o presbítero Fábio, é porque existe hoje o que nós chamamos de emburrecimento programado para as nossas crianças dentro das escolas. Elas vão para o ensino primário, avançam para o ensino fundamental, chegam ao ensino médio e chegam na universidade, se formam, homens, mulheres, mas saem de lá analfabetos funcionais. Sem saber ler, sem saber escrever.
Então, existe uma agenda que faz isso de forma intencional. Quando eu digo que é para termos preocupação com o que os nossos filhos estão estudando nas escolas, quais os valores que eles estão recebendo, é porque se hoje existe essa geração que é analfabeta funcional tendo um diploma de nível superior, é porque lá atrás os pais dela não deram importância no ensino de base. E ensino de base diz respeito ao ensino da verdade também, da Bíblia. Porque onde tem verdade é verdade de Deus. Então, quanto menos nos preocuparmos com as nossas crianças, o que elas estão recebendo nas escolas, maior é a chance de, na fase adulta, elas não darem a mínima para isso aqui. Não darem a mínima para isso aqui. Acho que, Cleverson, ainda tem um minutinho aí. Quer falar? Eu só queria, uma ponderação, porque eu penso que a maior dificuldade que temos, e que os cristãos, no modo geral, têm, é entender que Deus é soberano, e aí a gente entra num outro aspecto, né, da soberania de Deus, mas tudo bem. É nas tragédias. Geralmente a gente não consegue conceber e compreender que dentro das tragédias que acontecem, é como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Sim, mas eu acredito que a maior dificuldade dos crentes é entender que Deus continua sendo soberano e dono da história, mesmo nas tragédias. Mas você pode perceber que quando há tragédias, é como se na cabeça aquilo acontecesse a revelia de Deus. Eu não sei se E aí, quem mandou o dilúvio? Deus trouxe juízo no dilúvio. Quem mandou as 10 pragas no Egito? Deus. O próprio Deus que mandou a praga no Egito. Quem mandou a pandemia? Ah, não, aí foi o diabo, né? Não, Deus. Deus é soberano em tudo e em qualquer coisa. Nada foge do controle dele. Amém? Vamos orar, porque nosso horário já se estendeu um bocado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos agradecidos ao Senhor por esse momento. Que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, nos motivar para que possamos ler a Tua Palavra, buscar entender qual a Tua vontade para nós, e que nós possamos, Pai, então, compreender quem Tu és, e que nós não criemos em nossos corações deuses que não existem, porque só existe um único Deus, e esse Deus está no controle de todas as coisas, e clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa nos motivar a Te conhecer, e prosseguir em Te conhecer, Deus. Peço agora que o Senhor possa nos levar na Tua santa e gloriosa paz, e nos trazer mais à noite para nós cultuarmos a Ti, Senhor, cultuarmos ao Senhor, ouvir aquilo que o Senhor fez por nós, que foi nos reconciliar contigo por meio do Teu Filho, e responder ao Senhor em gratidão, em meditação à Tua palavra, em louvor de adoração a Ti, Deus. Então, cuida de cada um aqui presente, estende esse cuidado à parentela, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Te agradecemos. Amém.